Irmãos e irmãs, então hoje no Evangelho, nós escutamos esta passagem que é bastante conhecida, acho que todos nós, é assim que Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é uma expressão que é muitas vezes usada com diversas interpretações. Mas vamos olhar o que na palavra de Deus, hoje, Deus está nos querendo chamar a atenção. Porque é importante, quando você vem na missa, e você escuta a palavra de Deus, você perceber o que Deus está querendo dizer a você neste dia, através da sua palavra. Guardá-la no coração e depois, claro, tentar colocar em prática essa palavra que nós escutamos na Santa Missa. Então vamos olhar o Evangelho, mas vamos fazer olhar em relação à primeira leitura. Normalmente a primeira leitura e o Evangelho, eles estão conectados, um complementa o outro. Então vamos agora ver em que sentido que podemos olhar esta passagem quando Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então veja na primeira leitura do livro do profeta Isaías. Então termina a situação em que Deus utiliza um rei da Pérsia, Ciro, então, portanto um rei pagão. Ele é usado como um instrumento de Deus para que o povo que estava no exílio da Babilônia, então agora seja trazido de volta para Israel. Então termina a leitura dizendo assim, Deus falando, né? Armei-te, guerreiro, sem me conheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Então o que está afirmando a palavra? Deus é o Senhor de todo o universo, e todos estão abaixo dele, todos são criaturas. O universo é uma criatura de Deus, e Deus é o Senhor de todos, mesmo daqueles que não sabem que Ele é Senhor. Então, o que a leitura está nos colocando hoje, então? Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo? O que nós devemos a Deus? O que Jesus está criticando, então, nessa colocação? Ele está dizendo: olha, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A adoração, o reconhecimento do seu senhorio, o amor, a justiça, a misericórdia, o seu senhorio, reconhecer que Ele está acima de César, que César também serve a Deus mesmo sem saber. Então, dar a Deus o que é de Deus, e reconhecer que Jesus é o Senhor, que Deus é o Senhor também de todas as realidades humanas que nós vivemos. E aqui tem uma consequência bem prática, e que às vezes nós separamos as coisas. Entender que a nossa espiritualidade, a espiritualidade de uma pessoa, ela não é restrita a esse lugar que nós estamos aqui. A espiritualidade cristã é a comunhão com a Santíssima Trindade. Então, essa comunhão com a Santíssima Trindade, ela deve se expressar em todas as áreas da nossa vida. Então, Deus é o Senhor de todas as áreas da nossa vida, não apenas Senhor da minha oração, não só Senhor do terço que eu rezo todos os dias, mas Ele é o Senhor do meu lazer, é o Senhor do matrimônio, é o Senhor do sacerdócio, é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo, é o Senhor que está acima de todas as leis.
é o Senhor do namoro, é o Senhor do estudo, é o Senhor do meu corpo, é o Senhor daquilo que eu estudo, é o Senhor. E a nossa espiritualidade deve se expressar também em todas essas áreas da nossa vida. A gente deve pensar que o ser cristão, ele é como uma árvore que a gente planta. Ele vai dar aquela fruta em qualquer lugar. A gente deve ser sal da terra e luz no mundo, em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida. Então, a espiritualidade de uma pessoa, ela se manifesta na vida da pessoa. Ou seja, Deus é o Senhor da minha vida em qualquer dimensão que eu esteja. Quer eu esteja na igreja, quer eu esteja numa festa, quer eu esteja assistindo um jogo de futebol, quer eu esteja rezando. Qualquer área. Então, a palavra de Deus hoje nos chama atenção para isso, para que a gente tenha esse cuidado. Que a gente dê a Deus o que de fato é dele. Ou seja, todas as coisas pertencem a Ele. Inclusive a nossa vida, o dom da nossa vida vem de Deus e pertence a Ele. Então nós temos que ter cuidado para não criar como esses homens esses que questionaram Jesus. Jesus chama eles de hipócritas. Por quê? Porque justamente eles já aceitavam essa situação que estavam perguntando e traziam no seu bolso essa imagem, esta moeda, que era uma moeda idolátrica, porque proclamava o imperador Tibério como filho de Deus. E eles traziam no bolso aquilo e andavam pelo templo, andando com aquela moeda no templo, onde era proibido isto. Então eles mesmos já haviam cedido, já estavam tendo uma vida dupla e ainda estavam questionando Jesus. Então nós temos que ter cuidado para não ter esse tipo de comportamento. Um pé aqui e um pé lá. Viver a vida numa aparência religiosa e depois, dentro do nosso coração, estamos longe de Deus. E aí então a gente pode fazer todo o nosso exame de consciência e perceber, por exemplo, quando você os filhos que você vê, Jesus pode estar do lado de você, vendo. Como você assiste um jogo de futebol, o que você diz durante o jogo, Jesus aprova o que você fala? No seu namoro, Jesus pode estar presente em todos os momentos? Nas nossas conversas, aquilo que conversamos, o que mandamos pelo WhatsApp, Deus aprova as nossas mensagens, os vídeos que assistimos. Então, perceber, Jesus é o Senhor do meu celular, é o Senhor das músicas que eu escuto, Ele aprova as músicas que a gente escuta. Vamos perceber isso, porque dentro dessas áreas, Deus nos chama a crescer. De fato, que a gente não seja como essas pessoas que estavam criticando Jesus, questionando Ele. Mas que a gente reconheça que Deus é o Senhor de toda a nossa vida. Daquilo que aparece para os outros e também daquilo que não aparece para os outros. Porque Deus está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Então a palavra de Deus hoje nos coloca diante dessa realidade. Reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas, acima de todas as pessoas. E que eu pertenço a Ele e que estou sempre diante dEle. Claro, Ele me olha com amor, me olha com misericórdia.
Então hoje nos chama o quê? A nós nos aproximarmos dele, examinarmos a nossa consciência, pedirmos perdão e quem sabe já fazer um propósito de mudança, de quem sabe ir corrigindo os nossos hábitos, os nossos maus hábitos, para que de fato Deus seja o Senhor de todas as coisas que nós fazemos, que nós possamos colocar um carinho de Deus em tudo que nós fizermos, seja para aquilo que nós fazemos diante das pessoas, ou dentro do nosso quarto, ou qualquer lugar que nós estejamos. Que nós possamos estar sempre em paz de consciência, porque aquilo que estamos fazendo seja sempre diante de Deus. Que Deus nos ajude nesse processo de conversão, a gente possa ser essa pessoa, esse sal da terra, essa luz no mundo, como Deus deseja que a gente seja. Vamos parar agora, paramos um breve momento, fechamos os nossos olhos, em silêncio, para acolher a palavra do Senhor.